Fala, Edu, beleza? E aí, Hugo, como é que você tá? Prazer te receber aí. Valeu. Galera, esse aqui é meu brother Edu, ele é dono da LTI, é desenvolvedor. Tá gravando vários conteúdos agora pra galera que é desenvolvedora, PJ, enfim, e tá dando várias dicas aí. Se apresenta aí pra galera, Edu, um pouquinho. Show, pessoal. O que você faz, o que você é? Bom, meu nome é Eduardo Luiz, hoje eu atuo como consultor de TI, vim da área de desenvolvimento. Estou à frente da minha empresa chamada LTI, hoje a gente tem um foco de desenvolvimento para médias e grandes empresas. E é isso, estamos atuando lá, trabalhando bastante, desenvolvendo bastante. É isso aí, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a relação contábil de PJ, as dicas, vantagens e desvantagens. Por ele já ter atuado como PJ e CLT e hoje ele está à frente de uma empresa de tecnologia, ele sabe muito bem essa questão, como é que funciona. No decorrer do vídeo a gente vai gravando aí, vai dando algumas dicas aí para ser um assunto bem tranquilão e tentar tirar algumas dúvidas de vocês. Então, Edu, hoje no mundo do desenvolvimento existe aquele termo PJ, né, que é a pessoa jurídica, que deu para dar uma aliviada aí na carga tributária tanto das empresas quanto do próprio funcionário. Como é que você acha que é a relação hoje? Tem muitas vantagens, desvantagens, você ser PJ? Como é que funciona lá na LTI? Você tem PJ, você tem CLT? Como é que é essa relação? Explica um pouquinho para a gente tentar discorrer um pouquinho aí do assunto. Beleza, bacana. Bom, é importante o pessoal saber, né, quais realmente são as vantagens e desvantagens de ser PJ. Hoje eu confesso que eu prefiro, se eu estivesse trabalhando ainda, eu iria preferir ser PJ, né, sempre por ter uma grana a mais no bolso e ter um tempo maior que eu possa negociar ali com a empresa, então é interessante, né? Ainda mais na nossa profissão de desenvolvedor, a gente trabalha por produtividade, e o que a empresa quer é isso, ela quer que você produza, ela quer resultado, ela quer que você esteja bem. E geralmente, trabalho CLT, você tem que ficar ali fazendo as suas horas diárias no seu local de trabalho, pegando o trânsito, então isso é muito ruim. Eu vejo que isso não agrega na profissão para o desenvolvedor, então eu seria hoje PJ. Facilmente. Legal. Engraçado que na parte contábil, quando eu trabalhava para as outras empresas de contabilidade, até mesmo porque a legislação não permitia, né? Muitas empresas têm essa cultura enraizada do CLT, né? De achar que o funcionário ele produz porque ele tem um vínculo trabalhista, ele tem uma carteira assinada e ele acha que vai conseguir produzir, dar vantagens para o funcionário sendo CLT. E pelo visto não, né? A tendência do mercado já virou, né, Edu? Assim, tendência que o cara tem liberdade, né? É uma das vantagens de ser PJ, você ter essa liberdade e flexibilidade de horário. E entregar produtividade, não só carga horária, né? Perfeito, ainda mais nessa nossa área de desenvolvimento de software. Porque foi como eu falei antes, né? A gente trabalha com produção, então a gente tem que se sentir bem para produzir. Com a mudança da CLT, a vinda da terceirização como PJ, né? PJ, para quem não sabe, nada mais é do que pessoa jurídica, né? Então, é aquele funcionário que é uma pessoa jurídica que não tem aqueles vínculos trabalhistas. Eu acho que como contador, eu vejo algumas vantagens e desvantagens nesse termo. Você pode, né? Vamos trocar uma ideia aqui para ver se você concorda ou discorda. Eu acho que a maior vantagem de você sendo PJ hoje você ter mais dinheiro no bolso, né? Porque a partir do momento que você não tem a carteira assinada, o seu empregador, o seu contratado, o seu contratante, na verdade, ele vai poder ter mais dinheiro para te pagar, porque ele não vai ter 13º, ele não vai ter a responsabilidade do FGTS, do INSS, do imposto de renda. Isso tudo pode ser transformado através do salário, né? No final das contas, você fechou um contrato com uma empresa, como PJ, isso tudo pode ser revertido para o seu salário mensal, né? É assim que faz, Edu. As empresas geralmente eles revertem esses encargos trabalhistas para o salário do desenvolvedor, no caso? Perfeito. Tem empresas que às vezes não conseguem pagar o salário que o desenvolvedor merece, né? Então a empresa acaba optando e negociando por contratação PJ para conseguir pagar esse salário, justamente porque as cargas tributárias são muito altas. Certo. Uma das vantagens também é a carga tributária. Existe um termo chamado MEI, que é o microempreendedor individual, só que para algumas atividades o MEI não é permitido e o desenvolvedor é uma delas. Então, hoje, se ele fosse enquadrar no Simples Nacional, ele vai pagar ali de início, se não me engano, 16% a 17% de imposto. E dependendo do seu salário, você falando com o seu contador, você pode ser tributado através do anexo 3, que tem o fator Rzinho lá, que você pode botar lá até 28% da receita sobre aplicando o Prolabore e tudo mais. E de 17% vai cair para 6%. Então é interessante você que é PJ e que não está no MEI, mas se você está como PJ, está lá no anexo 5 lá, você pode ser muito bem tributado no anexo 3, só aplicando ali a questão do Prolabore. Só dando um adendo aqui no que o Hugo falou, essa dica dele é importantíssima, né? Para você que está no MEI ali,
que, cara, você não tá legal nessa situação, tem essa também. nessa posição. Né? Então se regularize. Com essa dica que o Gu deu, você pode pagar 6% ali de imposto ao mês. E o interessante é que você começa também a criar certificados de capacidade técnica para o seu CNPJ. E futuramente você pode abrir uma empresa, caso você queira, porque você já tem um CNPJ ali que está movimentando. Sim. Da liberdade, que é uma das vantagens também. Como é que funciona lá? A galera cumpre horário, por produção, a galera trabalha de casa, como é que tá lá? Eu, como empresário, eu só cobro o resultado final. Legal. Então é bem Google assim, né? Então o pessoal lá, eles bem têm... estilo startupeiro mesmo, né? Isso. O ecossistema. Eles têm um horário flexível e o pessoal trabalha, enfim, às vezes trabalha de casa, às vezes trabalha no escritório, mas o importante é que aquelas demandas diárias ali sejam resolvidas. É engraçado que aqui no escritório a galera cumpre horário, mas tem as demandas também diárias e mensais que tem que ser cumpridas, mas a gente não consegue botar a galera ainda para trabalhar de casa, até mesmo pelo conforto, né, que a gente tenta trazer. Eu acho que outra vantagem que a gente encontra também num vínculo empregatício, né? Que a gente enxerga como uma vantagem. Muitas pessoas mais tradicionais, assim, às vezes os seus pais vão falar que você tem que trabalhar de carteira assinada, que, enfim. Eu acho que o lado de ser PJ, você está um passo à frente de quem está no CLT e está um passo atrás ou quase caminhando para o empreendedorismo, que é onde você vai ter sua liberdade de fazer o que você quiser e poder ganhar rios de dinheiro ou não. Só que para isso você tem que ser um cara organizado, né? Então, você não tendo esse vínculo trabalhista, lembre-se que você não tem INSS, você não tem 13º, você não tem férias em alguns contratos, né? Porque tem empresa que faz esse tipo de tratativa com PJ, paga 13º, férias, essas coisas? Isso, aí vai depender da negociação do PJ com a empresa. Com a empresa, né? Inclusive, até uma dica interessante para a pessoa que, para você desenvolvedor, ou enfim, para você que está assistindo a gente, caso haja ali uma possibilidade de você virar PJ em alguma empresa, faça essa negociação com que a empresa pelo menos pague ali talvez umas férias, um 13º para você ter uma grana a mais ali final do mês, ou então quando for sair de férias. E se não for essa realidade, o que a gente aconselha? A gente está até conversando aqui, você tem uma poupança, cara, no mínimo, né? Poupança no sentido de guardar dinheiro, não precisa aplicar o dinheiro na poupança, você pode aplicar onde você quiser. Sabendo que você não tem férias, 13º e INSS no caso, você tem que pagar o seu INSS, o Prolabore, que é interessante para quem acredita na aposentadoria, e guardar a título de, como se fosse o seu FGTS, 8%, 10%, 15%, se você for um cara muito organizado, até 30% ali, seria interessante você guardar do seu contrato mensal para títulos de acontecer o se, né? E se o meu contrato acabar, e se a empresa fechar, e se encerrar o contrato. Você vai ter uma grana de reserva todo mês que você guardou isso. Então, se você pega lá R$5.000 por mês, guarde lá R$500 por mês, 10% aí, R$1.500 por mês, e vai variando aí, mas o interessante é você guardar esse dinheiro porque você tem a vantagem de não ter o vínculo trabalhista, né? Então tem uma contrapartida, tem que ser um cara mais organizado em relação a isso aí. E tem as desvantagens também, né, Edu? Não é só vantagens, né? Tem os dois lados da moeda, que é a vantagem e a desvantagem. A desvantagem maior que a gente encontra sendo PJ é você não ter o vínculo trabalhista, né? É uma vantagem e uma desvantagem. Porque para a pessoa que é desorganizada e tem dívidas e não consegue se precaver de alguma incerteza do mercado, ela não vai conseguir guardar dinheiro. Não, se ela é seletista, ela vai ter pelo menos lá o seu FGTS que a empresa vai depositar todo mês. Então, se porventura acabar o contrato lá como CLT, ela vai conseguir sacar o FGTS, vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, é uma desvantagem também para aquelas pessoas que são desorganizadas. Você concorda? Não, concordo plenamente, né? O PJ ele precisa ser organizado justamente por não ter esse vínculo trabalhista, então do dia para a noite ele pode estar desempregado. Sim. Né? Então, ele ganha mais, porém esse a mais ele deve ser poupado. Pode também dar algumas dicas para quem é seletista, né? O fato de você ser seletista quer dizer que você tem um vínculo e quer dizer que você também tem direito. Então, o que a gente levantou aqui que você pode começar a monitorar os seus direitos, através dos seus direitos? Ficar ligado na convenção coletiva de trabalho. Então, é interessante saber se na sua convenção coletiva da sua categoria, você como vínculo empregatício seletista, você tem direito a plano de saúde, qual é o reajuste anual de salário, quantos por cento aplica, se é só o índice do salário mínimo ou não, se você tem direito a seguro de vida, a data base da rescisão, enfim, isso tudo vai influenciar para você ser seguro, para você ficar mais seguro e saber dos seus direitos. E também tem um aplicativozinho da Caixa Econômica que você consegue controlar ali o depósito de FGTS mensal, que é um direito do trabalhador, de quem é seletista. Quem é PJ não tem esse direito, ele tem que fazer a reserva dele por conta própria. E o empregador que
que tem lá seus funcionários, ele é obrigado a pagar o FGTS para cada funcionário. Então, tem um aplicativozinho da Caixa Econômica que você consegue monitorar todo mês se aquela grana foi depositada referente ao seu FGTS ou não. Então, tem dicas para PJ e tem dicas para pessoa jurídica também, né? Para CLTista também, né? Apenas relembrando aqui da época que eu era CLT, geralmente o sindicato ali eu acho que aumentava uma vez por ano o nosso salário. E aí, para quem é desenvolvedor CLT, para ficar ligado, né? Porque enfim, isso daí tem que vir da empresa. Às vezes, se tiver algum empresário também assistindo, quem é responsável por te passar isso também é o contador. Isso, o contador. O que acontece? Existem o sindicato trabalhista, né? Que é o sindicato que briga pelos direitos do trabalhador e o patronal. Então, eles sentam, conversam e alinham e fazem a convenção coletiva de trabalho, que é o acordo entre trabalhador e empregador. Vou definir que foi X%. Então, todo ano tem uma convenção, todo ano eles assinam um termo e dando os direitos e reajustes e salários, vale alimentação, vale transporte, que tem direito, o que não tem. Então, o contador também é obrigado a passar isso para a empresa de tempos em tempos. Então, todo contador ele sabe a época que tem a atualização da convenção coletiva e passa para a empresa passar para o funcionário. Tem empresa que é bem displicente que não quer passar o que o sindicato está obrigando, mas a gente acaba tentando explicar e entender para o empresário para não deixar passar batido e para não criar um problema futuro com os empregados, né, depois. Eu acho que o principal também é manter essa relação bacana entre colaborador e empresa. Eu acho que todos saem ganhando nesse caminho aí do ganha-ganha. É isso aí. Galera, eu acho que é isso. Esse foi o primeiro vídeo aí que a gente está gravando em conjunto. Dá um like aí, compartilha, comenta aí se você gostou do conteúdo. Se você tem alguma dúvida aí em relação a PJ, pessoa jurídica, o próximo vídeo que a gente vai gravar vai ser sobre a parte motivacional de ser um PJ. O mercado está tendendo para esse lado, que é sempre um passo à frente de quem está na CLT e um passo do lado de quem está empreendendo. Então, aguarde aí que os próximos vídeos serão interessantes. Tem algum recado para dar aí? Show. Não, acho que é isso mesmo, igual o falou. Hoje o mundo tende a ser mais empreendedor, né? Então basta você começar também sendo mais empreendedor, partindo de CLT para PJ. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Então já fica aí, já tá marcado. Vou virar aqui pra gente não ficar olhando pra telinha. E como é que a gente vai começar a introdução?